Boa noite, telespectador, boa noite, telespectadora. Está no ar o TV Com desta quarta-feira, que parece que o verão não nos abandonou. Estamos oficialmente no outono, mas as altas temperaturas persistem, o calor intenso na nossa região torna a vida das pessoas um pouco mais difícil. Para saber quando vai chover, eu recebo aqui hoje, nos estúdios da TV Com, o climatologista Rodolfo Bonafim. Boa noite, Bonafim, que vai responder a pergunta de $1 milhão. Será que vai chover? Não responda agora, porque eu vou apresentar o meu comentarista da noite, Miguel Escandon, presidente da ONG Amigos da Água. Rodolfo Bonafim é o vice-presidente da ONG Amigos da Água. Estamos trazendo os Amigos da Água para ver se a gente consegue fazer uma energização positiva e a nossa região ser abençoada com um pouco de chuva. Senhores, boa noite, obrigado pela presença. É sempre uma grande honra tê-los aqui. Vocês são cadeira cativa no nosso programa. Miguel Escandon, Rodolfo Bonafim. Primeiros mais novos, você permite? Boa noite. Primeiras damas? Oh, desculpa, perdão. É uma honra grande ter amizade, sempre permeando essa relação de interesse público, de a gente passar um pouco da nossa experiência, um pouco de modéstia, que são 16 anos, fazendo com que esse momento aqui a gente divida com o espectador e possamos fazer uma reflexão de tudo aquilo que chama-se viver, e viver com alegria, viver em harmonia e viver com saúde, né, Guto? Rodolfo Bonafim, a pergunta que não quer calar. Quando vai chover? E essa estiagem é comum nesse tipo no outono, no começo do outono? Explica um pouco para a gente essa situação meteorológica que estamos passando em pleno outono. Em primeiro lugar, boa noite mais uma vez. A gente agradece aqui a participação no teu programa. A gente se sente bem à vontade para responder perguntas difíceis, cabeludas como essas aí, né? Tá parecendo até aquele desafio do Padre Quevedo, né? Exatamente. De $1 milhão, né? Exatamente. Então é uma pergunta um pouco complexa, mas a gente vai tentar, ao longo do programa, né, colocar os elementos, né, que fazem com que esse mês de abril seja tão diferente dos outros. Na verdade, abril é um mês realmente ainda quente na nossa região. Tem anos, obviamente, que abril é um pouco mais fresco, como foi o ano passado, e outros que é um pouco mais quente. Mas, assim, essa sequência de dias, esse calor continuado, já de praticamente 20 dias, o que é uma coisa muito rara para a nossa região, ter sol assim direto, sem nenhum intervalo de chuva, né? E também essa temperatura média tão alta, tanto de dia quanto à noite, temperatura máxima e a mínima também bastante alta. O que chama muita atenção também é a temperatura mínima. Existe uma queda, né? Durante a noite, aquela refrescada, digamos assim, né? A temperatura, mesmo durante a madrugada, é alta, 25 a 27, às vezes até 28 graus durante a madrugada. Níveis de calor de verão mesmo, típicos de verão, né? Então isso não é típico da nossa região, mesmo para o mês de abril, essa sequência tão grande de dias quentes, né? Não tivemos assim picos, como por exemplo foi em abril de 2001, que nós tivemos no dia 30 de abril, 37 graus. Ainda não tivemos, podemos ter ainda, né? Mas basta apenas esses primeiros 20 dias para a gente afirmar que realmente a temperatura média de abril é a mais alta dos últimos 20 anos. E em função do que? É Laninha, é o Ninho, é alguma frente quente que não está deixando o ar polar do que vem da Antártida passar e chegar aqui no Sudeste? O que está acontecendo? Olha, Guto, o Francis Bacon, não o cara que inventou o bacon, o Francis Bacon foi um filósofo, né? É importante, é importante essa explicação, porque já... andaram confundindo Heinz com Engels, né? muito a propósito, é bom separar. Data vênia. Bem lembrado. Então, esse camarada, ele era um filósofo, né? Inclusive um dos pais do capitalismo, né? Inglês, né? Ele falava já há muitos anos atrás que a cada tempo existe o seu vento, né? Ou o seu vento, a cada vento existe o seu tempo. Então são os ventos, o padrão de ventos, a circulação dele, a direção de onde eles sopram, para onde eles vão, a temperatura deles, determina o nosso clima.
Então, o que está acontecendo é o seguinte, existe uma alteração no padrão de ventos, que ficam na parte mais alta da atmosfera. Que são os ventos mais frios. Sim, são as correntes de jato que chamam, né? As correntes de jato estão alteradas, estão numa posição mais ao sul, permitindo que massas de ar quente, né, que ficam entre o Brasil e a África, atuem com mais força. Né? Todo ano existe sempre um culpado para o que está acontecendo de anômalo. Né? Então tivemos em 2014 a alta subtropical do Atlântico Sul, que é uma massa de ar quente que fica entre o Brasil e a África, que invadiu o nosso litoral, determinou, acho que o telespectador lembra, né? Ficamos aí um mês de janeiro muito quente, muito seco, uma coisa absurda, né? Um mês de janeiro seco, sem chuva, né? Então, esse foi o culpado naquela época, aquele tempo anômalo. Agora, existe assim uma tendência a se dizer que é o El Niño, né? O El Niño está em fase de dissipação, ele está enfraquecendo já, né? Mas aí muitos argumentam que ele ainda é um El Niño moderado, não é um El Niño muito forte como foi no verão, mas é um El Niño moderado. E juntando com que agora o abril começa a ter uma época que chove menos, então ele está determinando mais calor do que chuva como foi no verão. No verão ele determinou mais chuva do que calor até. Agora, é bom que se diga assim para o nosso telespectador, que é um telespectador crítico, né, de opinião, que todo ano existe a culpa, sempre se coloca a culpa do calor em alguma coisa. Esse ano é o Ninho. Agora, eu lembro que, por exemplo, o inverno de 2014 foi um inverno ameno e não teve El Niño. 2015 teve a explicação do El Niño, tudo bem. Mas em 2014 não havia El Niño e o inverno também foi bastante ameno. Então, a gente fica assim, preocupado que realmente deve haver uma mudança do clima. Talvez não provocado exatamente pelo homem, mas pela própria terra mesmo. A própria natureza. A própria natureza está se alterando aí. Porque eu me lembro que em 1982 tivemos um inverno quente e seco. Se vocês puderem puxar lá na memória, eu me lembro que foi a época da Copa de 82. Perfeito. Que eu era mais jovem. Era um curumim? Eu era mais jovem. Então você era um bebê? Eu era mais jovem e me lembro de futebol na praia nas férias de julho, nós jogando futebol com bastante calor. A Copa, quem lembra da Copa de 82, depois dos jogos do Brasil, as pessoas, parecia verão. Num frio, naquela ocasião também foi bem ameno. Vou quebrar um pouquinho aqui e perguntar uma coisa para você. Essa questão do calor, por conta das nossas cidades, principalmente Santos, em função dos prédios da orla e das ilhas de calor, o asfalto substituindo o paralelepípedo, o superaquecimento de algumas regiões em particular, também, na tua opinião, aumenta essa sensação de calor que a gente está tendo, que é uma sensação realmente sufocante? Então, veja só, qual é a importância da temperatura no nosso corpo? Ele altera comportamentos, podem alterar a agressividade, pode permitir que entrem as doenças, porque as doenças elas estão sempre oportunistas para poder agredir, entrar no seu organismo. Então, qual é a importância desse tema para o espectador, enfim, para a nossa, como eu disse inicialmente, a nossa caminhada de vida que deve ser permeada sempre com felicidade. Mas lógico que existem agressores para que essa felicidade, entre eles o clima. Então, quando a gente imagina o clima onde nós estamos vivendo. Então, estamos falando da nossa região, que é a região atípica, fora as outras regiões, a região da Costa Mata Atlântica tem características diferentes do Planalto lá em cima. Então, o sentir a temperatura já é uma relação que poderá afetar a saúde, independentemente da relação nós com o meio ambiente, entenda-se aqueles que dividem o nosso universo, que são as bactérias, os insetos, o vírus, todos eles estão aí também querendo viver. E eles estão, logicamente, querendo usar o nosso organismo para viver.
Então, essa é uma análise que eu faço com relação ao clima. E com relação à maneira do clima estar na nossa cidade, na nossa região, então os elementos que vão permitir ainda mais o desconforto ou a nossa relação com ele são onde vivemos, isto é, e vivemos em torno, na nossa região, de vários prédios, onde as ruas estão cada vez mais asfaltadas, o que dá um conforto para andarmos nos veículos. Tudo isso tem um preço, né? Então, conforme você dizia, o paralelepípedo e o asfalto, o paralelepípedo está cada vez mais ausente na nossa região, o que permitia que drenasse a água pelo paralelepípedo e conseguisse a água estar na parte de, vamos chamar de lençóis freáticos, que não é bem o termo, mas a água está sempre muito mais aflorada do que estaria no Planalto, devido ao mar, enfim, que o Rodolfo tem mais domínio sobre esse tema. Eu só estou querendo dar alguns elementos para entender isso. Ao se colocar o asfalto, a água que caía, ela vai ser escoada para os meios do deságue, que são o nosso mar aqui, e cada vez menos temos a água permitindo esse ambiente estar entre nós. Santos, se pegarem referenciais de 1900, o índice de umidade relativa e pluviométrico, digo mais ainda, um dado histórico, Cubatão era chamado de chuvatão, devido ao índice de chuva que nós tínhamos. Você deve lembrar, você é muito criança, mas você deve lembrar que o índice de chuva era maior, se nós lembrarmos, e não faz muito tempo. Sim. Então, tudo isso faz com que nosso estado emocional, fora política, mas o nosso estado, o nosso contato, o corpo com o meio, cada vez seja mais delicado. E com isso a gente começa a ter irritabilidade entre aqueles que amamos, entre aqueles que vivemos, entre colegas. Tudo isso está fazendo parte do nosso dia a dia cada vez. Você citou Santos, a gente tem relatos, eu tenho relatos de pessoas da minha família mais experientes. Santos não era tão quente assim em função da própria arquitetura da cidade. Tínhamos as casas de 3 pavimentos, né? O porão, o primeiro pavimento, pés direitos altos, que facilitava a corrente de ar, não tínhamos os prédios na hora, então o ar circulava pela ilha. E havia o calor, é claro, mas não era tão impactante como atualmente. É isso mesmo, Rodolfo? A própria arquitetura, hoje você tem as habitações com o pé direito menor, quer dizer, tem menos ar circulando. E depois eu queria saber de você o seguinte, o que significa o bendito termo sensação térmica? Sim, claro. Olha, Guto e telespectadores, existem 2 maneiras de você encarar esse clima aí. O global e o regional. Porque o global nos atinge e o regional também, obviamente. Mas é aquela coisa, nem política, né? Existe a política interna e a externa. Muita gente não dá valor, mas a política externa também afeta, né? Logicamente, o que está acontecendo nos mercados nos afetam. Sim. Aqui também, né? Então, a mesma coisa é o clima. De forma global, o que a gente vê é o seguinte, cerca de 25 anos para cá, nós estamos tendo assim, um nível de desmatamento da Mata Atlântica, não só no litoral, mas também muito no interior, para o agronegócio, as usinas de alcooleiras, né? Muito grande. Então, as massas de ar que estavam mais contidas lá no centro-oeste, no Mato Grosso, Goiás, massas de ar quente tropicais. Que é uma característica daquela região. Uma região seca. Cerrado, com uma influência do clima setentrional da América do Sul. Você pega um pouco do Paraguai, da Bolívia, que tem climas secos naquela divisa. Norte da Argentina. Perfeito. Exatamente, falou muito bem. Então, ali é uma característica regional. Cuiabá fazer 40 graus
É normal. É normal, a pessoa, não é que o cuiabano nem sofre mais com isso, ele está acostumado a isso, né? O que acontece? Essas massas de ar, com esse desmatamento, elas acabam invadindo com mais facilidade o nosso estado. Então, áreas do interior, como por exemplo, a região de Campinas, por exemplo, que é uma região mais ou menos próxima daqui, estão mais aquecidas do que antes, né? E isso tem influenciado muito também a capital, a cidade de São Paulo, né? Aí também entra a questão local, regional de São Paulo. Além do que a cidade cresceu mais, mal planejada, muito mal planejada, altamente povoada, as ilhas de calor foram aumentando, muitos carros, muitos veículos circulando. Exatamente. Então, somando esses fatores locais, regionais, com esses fatores mais globalizantes, vindo essas massas de ar que estão vindo com mais frequência, principalmente no inverno lá na região de Goiás, de Mato Grosso, isso faz com que a umidade da brisa marinha, que chegava com mais frequência à capital paulista, está chegando com menos facilidade. E muitas vezes essa brisa marinha acaba ficando represada aqui na nossa região. Então, apesar da gente ter esses dias sequenciais de calor intenso, né, apesar disso, Santos no passado, coisa de 25 anos, 30 anos atrás, os verões eram mais quentes até do que os atuais. Existia mais picos de 40 graus do que hoje. Por quê? Porque naquela época existia um clima realmente regional mais forte. Agora, com essas massas de ar chegando, algumas delas não conseguem descer a serra por conta dessa umidade, que fica toda retida aqui. Então, muitas vezes é comum, a gente está em pleno inverno, em agosto, aqui está até friozinho, né, nublado, até uma garoinha, sobe para São Paulo, está quente. Quando antigamente era o inverso. É o veranico, né, que eles chamam. Exatamente, veranico, em pleno agosto. Só terminar rapidamente. Então, o que acontece? Existe realmente um fator impactante, né, desse clima mais abrangente regional, por conta desses desmatamentos que estão acontecendo aí, né? E o que acontece? O clima da Baixada Santista, ele fica assim, existe assim uma mudança realmente nessa brisa marinha por conta dos espigões. Aí sim, né? Isso nos afeta muito mesmo. E não só Santos, viu? A Praia Grande, nós estamos constatando também que a Praia Grande também tem vários espigões também que estão se erguendo, a cidade também está ficando verticalizada, e aquela diferença da noite de Praia Grande, que era mais fresquinha que Santos, está praticamente igual a Santos também. Vamos lá, Escandão. Só para acrescentar... Você vai responder da sensação térmica. Não, só para acrescentar, porque o que ele estava falando é só acrescentar um detalhe que eu vivi e experimentei há 25 anos atrás. Experimentei o seguinte: eu vivi em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Você conseguiu sobreviver a Campo Grande? Eu fiquei um período lá. Mas um dado interessante, vivi e era para completar enquanto ele estava falando, por isso que eu adentrei, não para tirar o raciocínio, mas para agregar. Lá, as lojas americanas fechavam às 3 e abria às 3:30. Por que isso? Porque era a chamada chuva das 3 horas. Todo dia às 3 horas. Então eles ainda têm uma chuvinha. Isso eu estou falando. Devendo parar também assim, né? A gente se encontra antes ou depois da chuva. Mas estou falando disso há 25 anos atrás. Relatos que já me passaram, não tem mais isso. Acabou a chuvinha das 3 horas. Não existe mais isso. Então, na verdade, a vegetação natural funciona como uma barreira, um filtro, para deixar algumas regiões com uma temperatura mais amena do que outras, principalmente ali da região centro-oeste. Justamente essas invasões, essa massa de ar quente, que torna o interior mais aquecido, mais quente, faz com que apareça, a vegetação está mudando. No norte de São Paulo, no noroeste de São Paulo, região de São José do Rio Preto, Araçatuba, Olímpia, exatamente, Presidente Prudente, Bernardes, né? Mas assim, mais para o norte ainda, mas logo vai invadir ela aí também, Presidente Prudente. Na divisa, né? com o Mato Grosso do Sul. Né? E o Triângulo Mineiro pegando ali. Aquela região já está virando cerrado também aquilo ali. Inclusive animais do centro-oeste já estão migrando para lá. A gente tem, vira e mexe, você citou Campinas, animais silvestres, vira e mexe no perímetro urbano dessas cidades. A sensação térmica, porque olha, eu vou abrir aqui no meu telefone, a gente tem aqui a previsão do tempo, todo smartphone tem. Então nós temos aqui o bairro onde nós estamos e aqui a temperatura
né? Está agora 30 graus e aqui me aparece sensação térmica de 37 graus Celsius. Corretamente falar 37 graus Celsius positivo ou 37 graus Celsius e paramos por aí? 37 graus Celsius já está dizendo que é positivo, que é positivo. Né? Exatamente. Então falar 37 graus Celsius positivo é redundante. É redundante, é. 10 graus Celsius negativos... Aí negativo tem que falar, Tem né? que falar o negativo. É obrigatório, né? Perfeito. É como a gente faz na matemática, né? O 10, você escreve 10 ou mais 10, não precisa colocar o mais, né? Agora negativo tem que botar, né? O menos que não diferencia. Perfeito. Agora, sensação térmica, existem duas maneiras de você encarar ela, né? A sensação térmica devido ao calor e à umidade, né? Então, hoje, por exemplo, né, nós estamos com uma temperatura um pouco mais alta do que os outros dias, o ar mais seco, né? Então, isso confere uma sensação térmica não tão muito alta, né? Aí já entram problemas de secura do nariz, os olhos ficam lacrimejantes, mais avermelhados, né? Aquela síndrome do olho seco, né? Agora, quando a umidade está muito alta, você pode ter 30 graus, né? Não tem uma temperatura tão muito alta assim. Mas se a umidade tiver 50%, 60%, você vai ter uma sensação de 36, 37, como você falou. Que é o que acontece o que a gente está sentindo agora nesse momento, principalmente em abril. A maior parte dos dias, na Baixada, está tendo a ausência da chuva, mas a umidade relativa ela não está muito baixa, né? O que dá assim, a sensação térmica assim, de opressão, seria um clima amazônico, transpiração, a gente transpira demais. Mal-estar, né? Muitas pessoas ficam enjoadas, moleza, né? Preguiça, né? Aquela modo de falar preguiça, né? Por causa desse calor acentuado. Agora, existe uma outra sensação térmica, né? Que é a sensação fisiológica. De cada um. Cada um, varia da idade, varia inclusive do sexo. Do humor, segundo Miguel Escandon, o humor também influencia, né? Totalmente. E outro ponto a considerar, o índice de água que você ingere. Porque como somos uma máquina, exemplo do carro, por exemplo, que precisa estar com o radiador bem refrigerado, ele precisa ter um fluido para refrigerar a máquina. A mesma coisa a gente. Quanto mais água a gente ingerir, mais a nossa temperatura corporal vai estar equilibrada. Ela vai trafegar, porque a água ela entra em todo o organismo, fazendo com que você tenha a relação externa para dentro do teu organismo. Ele trabalha em cima, ele vai medindo a água que trafega no teu corpo, ela está em contato externo, para saber como é que está, para poder estar toda essa relação. O organismo humano é tão mágico, tão incrível, tão perfeito, que as pessoas ainda não entenderam a dimensão que é ter vindo à vida. E a responsabilidade que nós temos com o nosso corpo, com a nossa a obrigação de cuidar do corpo. É uma obrigação. Cuidar bem. Por melhor que... cuidar bem, desculpe. Por melhor que você tente replicar isso, né, numa máquina, num robô, por exemplo, né, uma inteligência artificial, que já estão se construindo até máquinas aí com textura de pele. Inclusive já estão até aventando a possibilidade daqui a mais alguns anos existirem parceiros sexuais robotizados, né? A boneca inflável robotizada que você está aluga, evoluindo. Que você alugaria, né? Não é aquela que sai pela janela quando você morde. Entendi. É porque teve um caso que mordeu a boneca inflável e saiu pela janela. Mesmo assim, a gente não consegue, com a tecnologia mais avançada que seja, duplicar as condições, as micro-reações que o corpo humano tem. O corpo humano é extremamente sábio e inteligente a ponto de dar um nó até na nossa inteligência mesmo, né? E nos avisa, né? O corpo tem vários avisos de que alguma coisa Os indicadores. O que é a dor? A dor é um indicador que tem alguma coisa. Então, quando houver uma dor... indicador. Puxa, perfeito. A febre? É outro indício de que... Claro. Sim, são elementos que vai... Por isso que eu acho, e aí é o ponto que os amigos da água são. Qual é a definição dos amigos da água, Guto? Nós somos prevencionistas, para evitar que venha o remediar.
né? O médico remedia, nós procuramos prevenir para evitar. Como é que se previne? Você primeiro tem que ter o conhecimento dos elementos que vão fazer você se despertar para você se prevenir, que isso é a informação de todos. E é por isso que temos 16 anos fazendo essa busca de elementos para podermos dividir com todos aqueles que procuramos passar a informação, né? A gente trabalha com ecologia humana, porque, sabe, não adianta ficar com esse blá blá blá, desculpem, é a comunidade meteorológica, né? Na questão da divulgação, que é muito falha, gente, porque falar fez 40 graus em Santos, temperatura medida à sombra, de acordo com os cânones da Organização Meteorológica Mundial. E daí? Parece que para mim foi 50. Que importa o que estão sentindo, não que mediu o termômetro à sombra. Mas é o que eu ia perguntar. A gente anda debaixo do sol, né? Nós sentimos ali a ação. Um motorista de ônibus, que eu acho um absurdo, esses motores dianteiros, é uma desumanidade. É um caminhão adaptado para levar a gente. Exatamente. Senhores, nós vamos fazer um rápido intervalo. O TV Com Debate volta em instantes. Olá, meus amigos, quero convidar você a participar conosco do nosso programa Viver e Condomínio, que vai ao ar de forma inédita sexta-feira, às 8h30 da noite, e também tem suas reprises, sábado, às 11 horas da manhã, segunda e quarta-feira, 4h30 da tarde. Venha participar conosco aqui na TV Com, canal 11 da NET. Viver em Condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo. Existem muitas causas para uma grande crise. Isso vale para esta crise que estamos vivendo com a falta da água. A seca, intensificada pelo aquecimento global, causado principalmente pela queima de combustíveis e pelo desmatamento. O agronegócio, que consome 70% da água com métodos inadequados de irrigação e desperdício de alimentos da produção até o consumo. A estrutura de distribuição, onde um enorme volume de água vaza nas tubulações que a transportam até seu uso final. As indústrias, pelo uso de grande quantidade de água para produzir tudo aquilo que consumimos. O desmatamento causado pela venda ilegal de madeira e para abrir espaço para a produção de carne e agricultura. O desperdício de água em casa, se for usado mais do que o necessário para o bem-estar de todos. Mas qual é a solução? São muitas, e você pode contribuir para várias delas. Porque você não é só o que faz na sua casa, você é também o que escolhe fazer e consumir durante sua vida em todas as suas atividades, não importa onde esteja. Quer saber como? Participe do Água Pede Água. Alô, alô, nação santista! Não há distância que nos separe. Tradição é tradição. Os bons tempos estão de volta. Radar Esportivo, o tricampeão da Baixada, de segunda a sexta-feira, ao vivo, do meio-dia à 1h da tarde. E também pelo site www.tvcomsantos.com. Conto com você. Alô, nação santista, o radar está no ar. Meu nome é Maia Gabeira e minha grande paixão é o mar. Ele é minha casa e é meu trabalho. É casa também de mais de 1/4 dos brasileiros que vivem no litoral e dependem do mar para sobrevivência, já que fornece energia, água, sal e alimentos para a população. Mas menos de 2% de seu ambiente está protegido. Eu nem consigo imaginar como seria a minha vida sem o mar. Faça como eu. Pegue esta onda e junte-se ao WWF Brasil, pela proteção dos oceanos. TV Com Debate já está de volta. Hoje nós recebemos
os amigos da água, Rodolfo Bonafim, climatologista, e o Miguel Escandon, que é o presidente da ONG Amigos da Água. Senhores, no momento de estiagem, como a gente está vivendo nesse mês de abril, o verão está aí adentrando pelo nosso primeiro semestre, é importante também até a presença de vocês aqui para orientar as pessoas na importância de se economizar água, porque com o calor as pessoas naturalmente vão procurar tomar mais banho, vão lavar mais louça, porque é uma roda viva. Vão usar mais ar-condicionado, que também tem uma questão da climatologia dos ambientes, que é prejudicada, que é prejudicial, melhor dizendo, porque nós não podemos, apesar de ser gostoso, ficar tanto tempo dentro do ambiente com ar-condicionado ou com refrigeração artificial, porém também é muito desgastante ficar fora do ambiente climatizado por conta desse calor excessivo. O que vocês podem passar para o nosso telespectador em matéria de economia de água, de uso racional da água e inteligente da água, e também para a gente não... As piscinas, né? Quem é que não gosta de encher uma piscina? Quem tem uma piscina, enfim, vai usar mais esse tipo de equipamento. Muito bem. A entidade Amigos da Água é diferente das concessionárias. Quando se fala economizar água, nós entendemos que a economia deve ser pensada da seguinte maneira. Não adianta você tomar banho com 1 minuto. Se assim você fizer, você vai economizar água. Perfeito? Porém, tua condição de vida não vai te dar nem o discernimento para você fazer ações. Você vai perder o teu reflexo a importância de você estar antenado com o mundo. Então, volto a dizer, a concessionária tem normas para que a sociedade ela divulga, use isso, escova o dente. Isso é fato, realmente temos que pensar, fechar a torneira. Mas a importância não é fechar a torneira, é por que fechar a torneira. A concessionária fala para fechar a torneira. Nós dizemos por que tem que fechar a torneira, por que você tem que dar o nível, por que você tem que olhar o nível. Então a relação nossa é outra dimensão, é o uso racional dentro dos limites humanos. Porque você está usando muito ar-condicionado, a energia vem da água. Então, tudo tem a ligação. Então, você tem que entender, se você usa muito ar-condicionado, o teu organismo vai também sofrer as consequências. Porque ele vai se aclimatar a uma temperatura que vai te desproteger quando você tiver o convívio lá fora. Então, esse raciocínio do consumo é importantíssimo. O conforto tem um preço, e o preço pode te custar a ausência da saúde física e mental. Então, saber usar a água, importantíssimo. Não desperdiçar, importantíssimo. Mas temos que entender a importância que nós, seres humanos, estamos fazendo com aquilo que é o bem público, o bem humanitário, que é a água, que todos já estamos loucos de saber. Todo espectador sabe que a água não vai acabar. A que vai acabar é a água de beber. É só verificar que cada vez mais há uma dificuldade para se ter acesso à água de boa qualidade e à água mineral, que muitas delas, às vezes, nem é tão mineral quanto se vende. Mineral só no nome. Então, e outra coisa, o mineral que você está tomando, será que é mineral mesmo? Como assim, Escandon? Será que o envasamento ou a embalagem ela está nas condições ideais? Será que na estrutura atômica, será que aquela película, aquela invase, a embalagem, o recipiente não vai trafegar? Eu sou do tempo que os galões de água eram de vidro. De vidro, eu também. Eram feitos no México, curiosamente. Curiosamente. Um importante ponto que você tocou. Dá para a gente saber o nível de qualidade da água que a gente bebe? E eu não sei até se o Bonafim seria mais indicado para responder, aí eu vou fazer uma outra pergunta para você. Não é mais saudável
termos os filtros de barro da época das nossas avós em casa? Olha, Guto, é polêmico e temos pouco tempo para a gente falar tantas coisas interessantes. Mas digo o seguinte, não em princípio. Por quê? Toda higiene que você faria no filtro, há de se convir que hoje a tua dinâmica de vida não dá nem para fazer isso, de você ter esse cuidado. Porém, a água é outro elemento. A água já não está vindo como vinha antigamente. Ele já está vindo com carga poluente de nanotecnologia. Você sabe que hoje a nanotecnologia ela está sendo incorporada e pouco divulgada nos produtos de limpeza, no sabão em pó. Então está tendo uma manipulação química da água. Nanotecnologia. Quando o fabricante apregoa, ele anuncia a revolução de que aquele produto vai te dar uma condição melhor, vai te dar um resultado melhor, tenha certeza que ali está sendo usada a nanotecnologia, que é um tema que só isso daria um programa para a gente, numa outra ocasião, abordar esse caso da nanotecnologia, que é um agressor tremendo no nosso dia a dia. Excelente essa abordagem do Escandon, porque ele está analisando a água não mais como antigamente. O filtro de barro era muito bom naquela época, mas devido justamente às impurezas já estarem a nível de nanotecnologia, é um nível não prende mais ali naquele filtro, já não consegue mais reter a membrana, aquelas impurezas, né? E o que está vindo por aí justamente é isso, um grande drama. A água, ela está sendo alterada, a sua molécula, dia a dia, cada vez mais, né? Inclusive também, bom que se fale uma coisa importantíssima, água de boa qualidade está sendo produzida assim. Existem águas de altíssima qualidade, inclusive águas que estão vindo de icebergs. Estão pegando lá... Tem uma água dinamarquesa, se não me engano, que é caríssima e que... Você falou tudo. O grande problema é o preço. É uma água de alta qualidade que tem um pH aproximadamente igual ao do corpo humano, né, que é o pH neutro 7, e inclusive algumas com adição de alguns sais minerais especiais para tratamento de doenças específicas, de fígado, intestino, de rim e tudo mais. Só que o preço é muito caro para se pagar isso. Existe uma que é extraída das geleiras lá da Noruega, né? Noruega, quer dizer, extraída naturalmente pelo degelo né? Que ela demora cerca de 25 anos para dar uma volta pelas correntes marítimas, pelo globo inteiro. E quando ela chega numa das ilhas do arquipélago do Havaí, ela é extraída, ela é prospectada, né? E logicamente, como apesar de ser uma água doce, ela estava trafegando em meio à água salgada, ela tem uma certa mistura, não muito grande, ela é uma água salobra. Agora, vocês imaginem, telespectadores, né, você, Guto, também, o quanto você tem que investir em tecnologia para poder transformar essa água em uma água que você possa ingerir. É uma água de altíssima qualidade, mas o preço... A tecnologia usada... Os filtros modernos que a gente tem hoje, elétricos, na maioria dos casos, são realmente eficazes, eles filtram porque eles usam água corrente, né, que sai na torneira, a água vai por uma mangueira pro filtro e aí você tem a água filtrada, tecnicamente falando. Então, esses filtros, eles têm eficácia? Sim. Eu fiquei assustado com a nanotecnologia. Tem eficácia, depende dessa sua pergunta, a profundidade que você quer. Não existe o filtro ideal, é bom que se diga isso. Pronto, então você já me respondeu, já me deixou um pouco mais preocupado. Mas você apregou o quê? O que é um filtro moderno? Eles colocam uma série de componentes que a água vai passar por todos aqueles componentes e passa por uma luz ultravioleta que vai diminuir o volume de micro-organismo. E isso vai cair no seu copo. É água de boa qualidade? Se me perguntarem que água que eu bebo, a água que eu bebo é uma água que... Que água você bebe, Miguel Escandon? Então, a água que eu bebo é uma água duvidosa. Eu não sei nada, nenhuma água que eu bebo eu estou dividindo a intimidade. Para mim todas são duvidosas, todas. A Sabesp, ela tem ali na conta de água, ela informa elementos, os elementos que são toleráveis em
determinada quantidade de água, é o mais próximo do que a gente poderia esperar em relação a controle de qualidade? Porque água todo mundo bebe, água você cozinha, toma banho, nós ingerimos muita água. A concessionária, ela garante que essa água é potável, mas até a gente abrir a torneira. Porque, logicamente, que essa água que vem lá da estação de tratamento, a ETA, ela passa no seu trajeto por inúmeros tubulações. Tubulação enferrujada, né? Que tem a presença de roedores, por exemplo. Micro-organismos, partículas, pedacinhos de galho de árvore e tudo mais, pedregulhos. Grãos de areia? Grãos de areia. Então é interessante, o site do Inmetro, ele dá uma classificação para vários tipos de filtro. Na hora que você quiser comprar um filtro, né, você vai lá. Bom, esse filtro aqui, olha, é para determinado, ele filtra determinados tipos de substância. Esse aqui é muito bom para ação bacteriológica, mas em compensação, a malha dele permite que algumas partículas, né, de poeira, de areia, entre na água. Quer dizer que não existe filtro perfeito, né? Não existe filtro ideal. É bom, diga, Miguel Escandon. É bom que se entenda que a água que está sendo colocada como potável, ela está dentro de padrões da Anvisa. Então, dentro desses padrões, a água é considerada potável. Própria para consumo humano. Mas, se todos aqueles elementos que foram analisados, a água vai trafegar até o seu copo, a tua residência. Elas foram agregados elementos para dar potabilidade nessa água que você bebe. Aí eu pergunto o seguinte: durante tanto tempo que você vai consumindo aquela água, aqueles componentes estariam fazendo alguma reação bioquímica no teu organismo, podendo inclusive, aqui eu coloco o desafio, podendo inclusive trazer alterações moleculares no organismo. Na Itália, a Anvisa da Itália, a água, para ser considerada potável, ela passa por 106 elementos de análise. E o nosso aqui, a nossa Anvisa, dá 86. Por que lá é 106 e aqui é 86? Daí ele dizer que bebe água duvidosa. Acho que ficou bem claro agora. Agora o exemplo. Inclusive na Europa, a água da torneira é potável. Você pode... nos Estados Unidos também, eles chegaram a esse grau de qualidade. Realmente dá para confiar? Volto a dizer. Porque lá você acabou de falar, que aí na Itália passa por 100 e poucas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: estamos numa nave espacial chamada Terra. Eu duvido, e ponho esse desafio, eu duvido que a água em qualquer lugar do mundo, seja em qualquer coisa, ele tenha a certeza absoluta que a água que é servida à população, no passar dos anos, a água vai ter a qualidade. Duvido isso. Não. Vou colocar uma questão aqui para provocar vocês. Na Índia, por exemplo, a qualidade da água é considerada muito inferior. Nossa, mas o terreno lá tem arsênio. Então, tem um índice a Índia é terrível. A Índia está terrivelmente contaminada. Mas existe a recomendação de quem viaja para a Índia só comprar água mineral dentro do hotel, não tomar água fora do... São recomendações porque a mesma água que o indiano toma, nós que somos de fora, lógico, do ambiente lá, não podemos tomar. É verídico isso? Existe essa tolerância no organismo das pessoas? Existe uma coisa: você pode ir tomando veneno cada dia um pouquinho, e o teu organismo... Eu tomo um veneno chamado, eu não posso falar o nome agora, é um veneno que vem numa garrafa, um veneno de cor preta com né? Um rótulo vermelho. O veneno nosso de cada dia, né? Gasificado, eu fico realmente... Mas de qualquer maneira é o seguinte, aquele povo está consumindo uma grande quantidade de poluentes a partir do próprio solo deles, que o solo deles, na Índia, tem um índice muito grande de arsênio. Muito grande.
E, além de tudo, a área de saneamento básico é terrivelmente desprezada. Põe-se isso, os animais defecando, e lá existe um índice muito grande, né? de vacas e macacos. Macaco e vaca. Tudo é endeusado. O que quer dizer o seguinte: a filosofia indiana, ela é muito bonita, mas ela não é na saúde minha concepção, pública. Ela não tem nenhum... Inclusive houve uma corrida de Fórmula 1 na Índia, e os pilotos, houve um problema no hotel em que eles estavam, e eles foram orientados a escovar o dente com uísque, e na hora de tomar banho com a boca fechada, para não entrar água, porque você, ao escovar os dentes, você vai acabar ingerindo alguma quantidade. Você vê quantos elementos que nós estamos falando, dividindo para o espectador. Você vê o grau do programa TV com Debate, e aquele que está vendo é premiado, com certeza não há outro canal igual que possamos dividir na nossa relação a importância da nossa vida. E também depende também de cada um também, né? O grau social de cada um, obviamente, do poder aquisitivo do próprio país, né? A água, ela pode custar, a água de alta qualidade, ela pode ser usada inclusive para enxaguar o cabelo, como por exemplo, modelos profissionais que usam água mineral com uma grande concentração de oxigênio. Exatamente. Para isso é qualidade de vida, isso é excelência em água. Mas para quem isso? Mas o problema quem é que vai? É que é para os eleitos, é para uma minoria, uma casta, né? Nós, amigos da água, nós defendemos o quê? O acesso a todos, uma água de boa qualidade, minimamente de boa qualidade, né? Porque a água é a base de tudo, né? Nosso organismo é formado basicamente 70% de água, né? Então a qualidade da água, ao ser ingerida, também vai influenciar diretamente no nosso desenvolvimento e na nossa qualidade de vida. Eu estou errado? Um índice de dados da Organização Mundial de Saúde diz 70% dos leitos hospitalares estão ocupados por pacientes que tiveram veiculação hídrica. Então, a origem é de veiculação hídrica, que vem ser isso. Tudo aquilo que é relativo à água, que são ocupados exatamente nesse momento nos hospitais por pacientes que foram acometidos por doenças. Na verdade, o tema água, sabe, Guto, o tema água, ele ainda é muito pouco explorado, né? É muito pouco estudado, inclusive. Como o Escandon falou muito bem agora há pouco, a respeito da nanotecnologia, só agora é que as grandes universidades do mundo estão olhando a água, dando um olhar a ela microscópico, né, ao nível de molécula. Saber o que acontece dentro da molécula da água para poder entender melhor o que seria uma água potável, uma água de boa qualidade. Na verdade, se você olha só por cima, como é a visão antiga... Toda a água é aparentemente, né? Você só vai ver alguma coisa que realmente salte aos olhos. Claro, na tua visão. O que é uma água boa, de repente? Uma água boa, para mim, por exemplo, pode não ser boa para outro. Por exemplo, para uma pessoa que está fazendo hemodiálise, talvez algo que eu beba seja de péssima qualidade, porque ele precisa de água de altíssima qualidade para poder filtrar o sangue do rim dele. Não, ele não vive. Nesse programa, agora principalmente nesse tema que nós abordamos a questão da Índia, fica claro que uma região onde existe uma água de boa qualidade, essa região vai ser mais desenvolvida, essa população vai ter uma incidência de doenças menor e, consequentemente, a qualidade de vida dessa população vai ser melhor. A gente pode fazer esse paralelo, porque a gente tem Oriente Médio, guerra por água. África, guerra por água, água de péssima qualidade. Em que pese ter o Rio Nilo ali, que é uma fonte de água. Nós temos o Brasil, Nordeste, péssimas condições na qualidade da água, um grande número de pessoas doentes. Estados Unidos, uma água boa. Canadá, uma água boa. Populações bem desenvolvidas. Está correto essa relação? Perfeita. E digo mais, a água que se apregou do Amazonas em volume gigantesco, aquela água está sendo altamente comprometida por elementos que foram agregados de mercúrio, etc., etc., naqueles rios fazendo os garimpos irregulares, e inúmeros outros, que a cidade de Manaus, a água já está comprometida. A água do Amazonas. Quer dizer, o que a gente entende?
que realmente as pessoas, ninguém vai sair dessa nave espacial chamada Na China Terra. também temos problema no Rio Amarelo. Seríssimos, que a China está tendo um problema, a industrialização foi tão grande e tão rápida, né? E que o solo do país gerou uma grande drama de doenças oriundas da água. Eu vou aproveitar o finalzinho do programa, temos um feriado nessa semana, provavelmente Tiradentes na quinta-feira vão enforcar a sexta, em homenagem ao feriado. Para as pessoas que gostam de praia, vai da praia, Rodolfo Bonafim? Olha, antes de falar sobre isso, Guto, vou te deixar um pouquinho mais ansioso, o telespectador também. Diga. Porque a gente tem que anunciar isso, né, Escandon? Oh, então, por favor. Pode esquecer. Por favor. Quarto estado da água. O quarto estado da água. Nós falamos agora há pouco a respeito das pesquisas que estão ficando cada vez mais sofisticadas, né? Em nível microscópico da água. Então, se descobriu que a água também tem um quarto estado, um estado intermediário aí. O que isso interessa para a gente? Novas possibilidades de você tratar melhor a água. Então, lembrando um pouquinho, uma aula de ciências, os 3 estados da água, para quem faltou na aula de ciências. Sólido, líquido e gasoso. Sólido, líquido e gasoso. E aí, o quarto... Esse quarto estado seria uma água que parece mais um gel do que água. E, assim, rapidamente, porque a gente pode deixar para um outro dia... Faremos, né? Um programa especial sobre isso. Seria, assim, a possibilidade de você tratar melhor a água, de você ter uma água de melhor qualidade a um preço mais acessível. E aí, vai da praia no feriado ou não? Então, existe uma frente fria lá chegando próximo ao Rio Grande do Sul, que poderá ser desviada para o Atlântico, né? Como todas as outras estão sendo até agora, né? Por desviadas. Conta do que você já passou no primeiro bloco, que é a massa de ar quente que não está deixa... bloqueando, afastando essas frentes frias, né? Se ela chegar até aqui, se ela tiver força para chegar até aqui, né? A gente pode ter aí algumas pancadas de chuva. Aí, entre o dia 22 e 23... Mas né? nada de... Por enquanto, nada assustador. Nada assim que vai fazer frio. Vai lavar a alma, por exemplo. Que vai mudar o tempo, né? Não vai ser uma virada de tempo radical. Agora, virada de tempo mesmo... Quando as temperaturas vão começar a cair. Virada de tempo mesmo. Na atual rodada, é bom que se diga isso ao telespectador, porque existem várias rodadas de previsão de tempo, né? Que pode mudar. Daqui, é uma previsão. É uma previsão, exatamente. Vamos deixar claro. Aliás, acho que é uma pré-previsão. Uma pré da previsão, né? Que às vezes as pessoas... Acredito que as pessoas devam, quando eu te encontro... Pô, Bonafim, você falou que ia chover e tal. É uma previsão. Então você está fazendo uma pré da previsão. Então, nas rodadas atuais, os modelos de previsão de chuva, de tempo, né? A gente está prevendo assim, que lá para o final do mês, lá para o dia 27, 28, que deve ter uma virada realmente do tempo. A temperatura deve abaixar e deve chover com mais regularidade. Então, essa queda nas temperaturas vai ser devido a uma frente fria que vai conseguir furar esse bloqueio da massa de ar essa quente. Massa de ar vai perdendo intensidade e aí vai entrando a frente fria com a massa polar na sua retaguarda. Né? Nós vamos ter aí já é uma previsão mais a longo prazo. Nós vamos ter um inverno seco, com temperaturas baixas, ou vai ser aquele inverno veranico com temperaturas elevadas fora da média? Então, olha, veja bem, até algum final de março, já havia me perguntado, inclusive, né, a respeito de como seria esse começo de outono. Eu falei, olha, começo de outono, normalmente, até os 20 primeiros dias, as temperaturas são relativamente altas. Mas ninguém, nem eu, conseguiu prever que ia ser tão alta assim. E com essa dissipação do El Niño, o que vai acontecer? Ele deve se dissipar, pelos modelos de previsão, até junho. Em junho, a gente deve ter assim, um oceano Pacífico com temperaturas superficiais dentro da normalidade. Esse chama-se fase neutra. Nem Laninha, nem El Niño. Né? Aí tudo pode acontecer, Guto. Poderíamos ter um inverno super rigoroso, como também um inverno dentro da média. O que a gente está prevendo assim, a maior probabilidade é que a gente tenha um inverno dentro da média. O que é um inverno dentro da média? Um inverno realmente com temperaturas baixas, com frentes frias chegando, com massas de ar polar chegando, coisa que não aconteceu no ano passado. E essas temperaturas ficariam na máxima de quanto e na mínima de quanto? É muito difícil dizer assim exatamente agora, né? Mas se for um inverno dentro da média,
A gente pode ter massas polares aí que podem fazer a temperatura chegar até abaixo de 10 graus nas madrugadas, não tanto em Santos, por causa que aqui tem eles de calor, a urbanidade, a urbanização não deixa isso acontecer. Mas digo assim, bairro de Caruara, por exemplo, alto do Morro da Nova Sintra, por exemplo, base aérea de Santos, que é um lugar descampado, as temperaturas lá devem descer abaixo dos 10 graus este ano. Perfeito. Miguel Escandon, o que você pode, estamos chegando no final do programa, alguma programação da ONG Amigos da Água, algum recado que você queira dar nesse nosso boa noite? Campanha de fraternidade, né? Nós temos ações que estamos sempre buscando, sempre parceiros antenados com o mundo e antenados com a nossa sociedade. Estamos em conjunto com a campanha da fraternidade, ela é ecumênica, mas comandada pela Igreja Católica. É um trabalho muito sério que estamos nos doando, estamos convergindo no mesmo, estamos caminhando nessa mesma linha. E também as datas que fazem uma reflexão, como o Dia da Terra, não é? Que é importante saber o quanto que é o solo, inclusive solo como pátria. Então, pátria no conceito é a nossa casa e o respeitar a nossa casa, onde nós fazemos as nossas amizades, temos a nossa família e, portanto, conceito de pátria, temos que repensar isto. Eu agradeço a oportunidade de estarmos nesse espaço com um amigo tão admirado que você é para nós, muito querido, e estamos muito gratos. Em meu nome, na entidade Amigos da Água, a gente fica muito feliz de estar aqui contigo. Rodolfo Bonafim, muito obrigado, boa noite. Suas considerações finais? Considerações finais que aproveitem bem esse calor, mas também tomando bastante água, evitar muito sol também, porque essa quantidade de sol demasiada, ela reage com o ar e cria muito ozônio. Esse ozônio é prejudicial à respiração, aos olhos, né? E estamos também no Facebook, facebook.com/amigosdaagua.org.br. Temos matérias bastante suculentas lá na nossa página no Facebook. Esperando por todos os telespectadores. Rodolfo Bonafim, muito obrigado. Miguel Escandon, muito obrigado. Telespectador, muito obrigado pela audiência. O programa TV Com Debate fica por aqui. Uma boa noite para vocês. Nós voltamos. Até amanhã.